Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, né? Sempre com o intuito de trazer informações novas para vocês e sempre completando o trabalho feito pelo meu companheiro Enésio de Paulo. 45 anos de experiência na Casa Espírita Maria de Nazaré, aqui em Uberaba. Agora definimos a possibilidade de estar passando esses conhecimentos acumulados por ele para vocês. E eu estou entrando como apoio, reforçando alguns temas específicos. E hoje, como minha atuação como secretário de saúde da cidade de Delta durante nessa última gestão em 7 anos e meio, eu desenvolvi a farmácia Vivo aqui em Delta, no tópico 1 e 2. Não conseguimos o 3 por falta de recurso financeiro, cidade muito pequena, com outras demandas, né? Mas com muita esperança de nos próximos meses a implantação desse projeto em definitivo. Então, o nosso trabalho, então hoje nós vamos falar um pouquinho, sempre em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré. Bom, sempre eu faço esse resgate histórico, mas já fizemos em outro vídeo, não tem necessidade, né? Importante é nós iniciarmos realmente falando sobre a história das plantas medicinais e sua aplicação na saúde pública no Brasil. Mas antes, eu queria dizer para vocês que o Brasil, na década de 2006 para cá, vem implantando as práticas integrativas e complementares e, ao mesmo tempo, né, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, na sua rede pública. Mas antes disso, teve uma história bastante interessante, que foi a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, 1542, continuou o estudo das plantas, mesmo depois da Segunda Guerra, com o evento das farmácias industriais, com essa corrente no sentido de desqualificar o natural, as plantas medicinais principalmente, e o tratamento ficou muito mais químico, muito mais caro, muito mais cheio de efeito colateral. As plantas deixaram de ser usadas em muitos países, passou a ser usada em pequena quantidade. A Alemanha deu uma aula nesse sentido. Em 1542, foi elaborada uma lista de 500 espécies de plantas medicinais e lá foi lançada a primeira farmacopeia. A nossa farmacopeia foi lançada há poucos anos aqui, em 1542. E hoje nós temos notícia que na rede pública da Alemanha são dispersados 3/4 dos medicamentos são de origem vegetal. São derivados de planta ou as próprias plantas. Então, isso é uma coisa maravilhosa. O Brasil, o uso de plantas medicinais surgiu desde os índios nativos, passando de geração para geração, somando os conhecimentos trazidos pelos europeus e africanos, e japoneses e asiáticos, né? E, no final, nós temos um país que 82% da população usa algum tipo de remédio derivado de planta na sua rotina. E aí surgiu a Organização Mundial de Saúde, juntamente com a Unicef, preocupado com essa falta de acesso aos remédios e às consultas e aos exames médicos, fez uma conferência chamada de Promoção à Saúde, focada na atenção primária em saúde, com o compromisso de que os países que participaram assumissem um compromisso de implantar uma atenção primária, uma atenção básica de qualidade nos seus países, principalmente os países mais pobres.
Isso foi em 1978, essa conferência que aconteceu em Almata, na antiga Rússia. Hoje, reuniu o governo de diversos países e definiu que a atenção primária como atenção essencial à saúde, baseada em métodos práticos, científicos, sólidos, socialmente aceitáveis. E que orientou que eles deveriam usar as práticas integrativas e complementares, baseado na medicina chinesa, que todo mundo que estuda sabe que o ensinamento oriental é totalmente diferente do nosso. Nós temos aí determinados princípios, cultura da Índia, da China, que persiste até hoje funcionando perfeitamente, ao passo que no sistema capitalista aqui do Ocidente, o que aconteceu? As indústrias farmacêuticas tomaram conta de tudo, financiaram o Congresso, financiaram médicos, financiaram todo o processo visando lucro em cima da doença. Isso foi um verdadeiro desastre, porque a maioria da população não tem acesso a esse tratamento caro, a esses exames, a esses médicos, e acaba indo para as plantas medicinais, indo para o tratamento natural de forma empírica, sem conhecimento, usando até uma planta errada, pensando que é outra, usando uma planta, uma dose exagerada, sofrendo consequência disso. Então, essa declaração de Almata, que fez com que os países firmassem esse compromisso, começou a acontecer nas Américas, mas só em 2006 que demos uns passos importantes no sentido de construir realmente uma política de práticas integrativas e complementares para sustentar e apoiar o sistema de saúde local. Começamos com a portaria número 917 de 2006, que gostaria que vocês anotassem, que criou a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares na Saúde. No mesmo ano, o Decreto 5.813, de 2006, que cria a Política Nacional das Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Esse decreto foi elaborado por 3 ou 4 ministérios, envolvendo 3 ou 4 ministérios, inclusive da Agricultura, Saúde, Meio Ambiente, e teve uma repercussão muito positiva, porque primeiro eles fizeram um levantamento em todas as regiões do país, perguntando que planta você usa aqui na sua região, que planta que você tem no seu quintal, qual a planta que você tem um uso diário dela. Baseado nisso, eles foram criando protocolo, foram criando, capacitando os profissionais da rede pública, e foi acontecendo a implantação dessa Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Vários congressos, vários encontros, comissões fixas dentro do Ministério para tratar desse assunto. Então, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas é uma política pública que visa garantir acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicas, que não acontecia antes. O pessoal usava de qualquer jeito. Cada um, minha mãe mesmo, na minha infância, fazia uma mistura de várias plantas, um tipo de uma rapadura, um pé de moleque, com todas aquelas plantas, como vermífugo e como contra anemia. E a gente não sabia se aquela mistura era correta, mas a gente tomava e seja o que Deus quiser. Essa prática foi distribuída em todo o país. Mas o que realmente começou a disciplinar isso e fazer as coisas acontecer de forma diferente foi quando o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, resolveram realmente criar essa legislação e, junto com ela, veio as RDCs da Anvisa, que são documentos
que disciplina todo o funcionamento, desde a plantação, colheita, armazenamento e produção de comercialização e comercialização de plantas medicinais e fitoterápicas. Essa evolução foi muito importante, porque permitiu que a gente buscasse realmente a qualidade, né? E aí os laboratórios oficiais e as universidades entraram no jogo, entraram no trabalho e começaram a fazer como está acontecendo aqui na nossa região. A USP de Ribeirão já está qualificando esses medicamentos há muito tempo, e a cidade de Jardinópolis distribui na rede pública. O Hospital das Clínicas de Ribeirão já usa esses medicamentos no tratamento de doentes, principalmente no setor de pediatria. E, recentemente, aqui em Uberaba, a UFTM foi conhecer nosso trabalho no Centro Espírita Maria de Nazaré e conhece também agora o trabalho realizado na Secretaria de Saúde de Delta. Está iniciando um trabalho também na Secretaria de Saúde de Uberaba e que eles resolveram economizar 2 ou 3 etapas das pesquisas deles, né? Porque nós já trabalhamos com isso há 45 anos, com bom resultado. Eles pegaram nossos remédios e estão certificando. Certificaram já 2, eu espero que dentro de um ano a gente consiga certificar pelo menos mais 30. Vocês imaginaram nós distribuindo 30 remédios fitoterápicos na rede pública de forma gratuita e com carimbo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é uma faculdade muito, muito conceituada aqui no Triângulo Mineiro. E no Brasil todo, né? Então, isso é tão importante, vocês que estão na rede pública, ou quem pretende participar, ou quem pretende formar a farmácia viva, começar a estudar essas RDCs, essas portarias e esses decretos. Por quê? Porque a partir daí você começa a fazer as coisas certas, né? E nesse meio todo, né, nesse intermeio aí, antes de 2006, parece que em 1983, professor Francisco José de Abreu Matos, esse senhorzinho aqui, ele, professor da Universidade do Ceará, percebendo a fragilidade do atendimento da atenção básica no seu estado, quantidade de mortalidade infantil, quantidade de crianças desnutridas, a quantidade de mães jovens morrendo nos partos, ele resolveu criar uma farmácia chamada Farmácia Viva e levar essa farmácia, que era uma forma de assistência social farmacêutica, né, para o interior do estado, com os alunos da universidade. Trabalho muito semelhante ao trabalho do Sr. Enésio, só que o Sr. Enésio não tinha universidade. Ele ficou na simplicidade dele, 45 anos fazendo remédio, distribuindo. Eu tenho um prazer, às vezes, quando ele não vai atender, eu atendo. Aí chega pessoas e falam, tem 30 anos que eu venho buscar esse remédio de coração aqui, eu não tomo outro, só tomo daqui. Plantas medicinais só. Entendeu? Então, é um trabalho muito parecido. Dr. Francisco José de Abreu Matos, em memória, porque ele já não existe mais. Ele falou uma frase assim, fantástica. É preciso ficar alerta para que não seja eliminada da política o trabalho de assistência social farmacêutica do tipo farmácia viva para as comunidades carentes. E a frase dele tem tanto efeito e os resultados dessa farmácia foi tão fantástico que o Ministério da Saúde criou em 2010, através da portaria 886, do dia 20 de abril de 2010, a portaria GM, criando essa farmácia viva em todo o país. E hoje nós temos centenas delas em todo o país. Cada uma funcionando de um jeito, mas todas com o mesmo objetivo. A única coisa que é a do Ministério tem uma divisão. Por quê? Tu tem que obedecer regras.
Se você tem perna para fazer a 3, tipo 3, você faz. Se você tem para fazer a 2, você faz. Senão você faz a do tipo 1 só. Vamos falar sobre cada uma delas para vocês rapidamente. Então, do tipo 1, você vai instalar um horto de plantas medicinais, ou uma horta, né, comunitária, com acesso da população a essa horta, alunos da escola, grupo de hipertenso e diabético, gestantes, pessoal com sofrimento mental controlado, né? Funciona como terapia, uma coisa maravilhosa. Então, a instalação desse horto de plantas medicinais, obtenção de matéria-prima vegetal processada de acordo com as boas práticas de cultivo. A Embrapa tem um material excelente para vocês estudarem isso. A Farmácia Viva, a Farmácia da Natureza de Jardinópolis, lançou agora um livro chamado Farmácia Viva. É só baixar na internet. Farmácia Viva da Farmácia da Natureza de Jardinópolis, ligada à USP de Ribeirão e à UNAERP. Existe um trabalho lá de 25 anos, que agora transformou num livro, que é guia para nós. Vocês podem baixar esse livro na internet e estudar ele de ponta a ponta. Então, realizar o cultivo e garantir à comunidade assistida o acesso às plantas medicinais in natura e a orientação sobre a preparação, o uso correto dos remédios caseiros, realizado por profissionais qualificados. Nós temos mandado profissionais nossos para a USP fazer esse curso anual para médicos, estamos mandando agora enfermeiras, farmacêuticos, exatamente, e a FTM também vai qualificar nosso pessoal para gente começar, inclusive, a prescrever os fitoterápicos. Outra coisa importante da farmácia tipo 1, você deve criar acesso da população às mudas para levar para casa, fazer seu hortinho em casa, ou então as plantas já in natura ou em forma de droga vegetal, que é seca, para fazer os chás em casa. Ou quem tiver uma evolução maior, fazer a tintura e montar seu próprio medicamento. Isso numa fase mais adiantada, né, gente? A tipo 2, o modelo 2, aí você avança um pouquinho mais. Além de fazer o que faz na 1, você vai produzir e dispensar nos PSFs ou na própria farmácia viva, das unidades básicas de saúde. No nosso caso, são 3 PSFs e uma unidade básica de saúde na zona rural. A droga vegetal, quer dizer, a planta seca e já preparada, ou em vidros ou em pacotinhos, né? Onde a pessoa vai levar para casa e vai fazer o chá, ou vai fazer o que ela quiser com essa planta. A obtenção da matéria-prima vegetal processada de acordo com as boas práticas de cultivo deve ser orientada de hortas ou hortos oficiais ou credenciados. Deve ser oriundas. O que quer dizer isso? Você não pode pegar uma planta numa beira de um córrego contaminado, numa beira de uma estrada e transformar essa planta no remédio. Já falamos isso, né, na aula anterior. Então, você tem que plantar sua horta, fazer uma proteção, né, para poder proteger essa planta de poluições e obedecer aquelas etapas da colheita, todas que nós já falamos. E a farmácia viva tipo 2 pode fazer tudo que faz na 1. E, além disso, distribuir essa droga vegetal seca para fazer os chás. E o tipo 3 é nosso sonho, nós estamos caminhando para isso. Já estamos com o FTM certificando o remédio da diabetes, o remédio da micose, e o xarope de guaco já é tradicional e já é aceito pela Anvisa e pelo SUS como pelo uso, muitos anos dando certo, já é distribuído e permitido distribuir. Do tipo 3, preparação de fitoterápicos. Aí já são processos mais complexos, onde você precisa usar marcadores, depois eu explico o que é isso. Você precisa de ter uma instalação
mínima na sua cidade, com os aparelhos também capazes de fazer a certificação desses remédios. Separar os princípios ativos dele e falar realmente essa planta aqui, esse conjunto de plantas que está nesse composto fitoterápico ajuda a curar determinada doença ou eliminar determinado incômodo. Outro pré-requisito é ter o horto também. Se você não tiver o horto, você não consegue recursos do Ministério da Saúde, você não consegue financiamento para o seu projeto. A primeira coisa é um horto, que nós estamos construindo aos pouquinhos. Os fitoterápicos são preparados em áreas específicas para as operações farmacêuticas, de acordo com as boas práticas, né, de preparo de plantas medicinais. Tem as portarias, as RDCs da Anvisa explicando tudo. E o módulo 3 poderá realizar as atividades do 1 e 2, do modelo 1 e 2, atendendo às suas explicações técnicas. Nesse caso aqui, eu preciso ter um pessoal especializado, que é um engenheiro agrônomo, ou no mínimo um técnico agrícola, e uma farmacêutica, ambos com formação em fitoterapia. A gente começa a gastar um pouquinho mais, mas para ter mais retorno também. Né? Então, é importante, a farmácia vive nos 3 níveis de complexidade, deverão adequar as suas atividades da forma mais conveniente ao sistema de saúde local, respeitando-se as limitações dos recursos financeiros, humanos e logísticos. Farmácia Viva, comunidade produtora e dispensadora direta de plantas medicinais e fitoterápicos. Nesse sistema, dependendo do nível de complexidade da farmácia, possui o horto de plantas medicinais para a produção e dispensação direta das plantas in natura e drogas vegetais, sendo pré-requisito para conseguir recurso do Ministério. Isso nós já falamos. A farmácia viva que mais evoluiu nos últimos anos, que está servindo de modelo agora do Ministério da Saúde, que levou 2 técnicos da farmácia da natureza, funciona dentro também de um centro espírita chamado Casa de Ismael, quem puder conhecer lá em Jardinópolis. As reuniões são às quinta-feira à tarde e domingo de manhã. Vão conhecer, passa por lá, porque vocês vão ter uma felicidade muito grande de ver mais de 200 tipos de plantas cultivadas de forma correta. Você vai poder adquirir as plantas certificadas, que eles produzem todo o processo de exigência do Ministério. Eles evoluíram tanto que o Ministério foi lá e buscou 2 técnicos deles, que eu tive o prazer de conhecê-los, de conviver com eles, nos cursos que nós fazemos lá. Eles foram para o Ministério, para a Fiocruz, fazer todo o processo de acompanhamento da farmácia viva no Brasil. Então, a farmácia viva localizada no sítio Irmã Marie, em Jardinópolis, São Paulo. Fornece fitoterápico para a Casa Espírita Terra de Ismael e para a Prefeitura de Jardinópolis. Hoje, a farmacêutica do projeto é a secretária de Saúde de Jardinópolis. Nós temos muita honra de saber que ela está conduzindo de forma maravilhosa lá. Em Delta, nós estamos um pouco atrasados, conseguimos implantar a forma 1 e 2, mas já temos alguns resultados interessantes. Nós temos pessoas controladas sua diabetes, nós temos pessoas que no período da pandemia não puderam fazer a cirurgia do câncer de próstata e essas pessoas receberam o suco de uva integral com 5 plantas medicinais, sendo 2 delas o salmão pauleto e a semente da abóbora. Eu uso juntamente, casado com a homeopatia, nós usamos 2 remédios fitoterápicos, homeopáticos, além do remédio fitoterápico. O resultado foi a alta dos pacientes sem cirurgia. Nós temos 3 pessoas em alta. Um deu uma recaída, porque a gente recomenda para ele continuar usando o remédio semanalmente. Ele não obedeceu, continuou tocando a vida dele, agora voltou a ter dificuldade para urinar. Mas não está comprovado que é o câncer que voltou. Pode ser uma hipoplasia que deu na próstata dele. Nós estamos esperando os resultados dos exames.
Mas nós temos, assim, situações das pomadas, nós distribuímos 4 tipos de pomadas. Uma das pomadas nós buscamos em Betim, na farmácia Viva de Betim, que ela é a base de óleo de girassol biprocessado, copaíba, calêndula. E na fase final, acrescentamos o barbatimão. Obedecendo uma forma da USP, uma orientação do pessoal da USP de Ribeirão, lá da Farmácia Natureza, nós estamos começando agora um trabalho desde o banho inicial com plantas medicinais, todo o processo feito com planta medicinal, até mais ou menos em 6 semanas a ferida, mesmo as úlceras varicosas, as úlceras complexas, fecham totalmente. Então é um trabalho que nós queremos continuar e eu queria compartilhar isso com vocês, porque quem está no serviço público tem que entender as plantas medicinais e fitoterápicas, tem que entender das práticas, das PICs, práticas integrativas complementares no SUS, porque já é uma realidade. Estado como o Paraná, Santa Catarina, já muitas unidades de saúde já tem. Certo? Então, um abraço a todos. Nós retornamos para trabalhar novos temas com vocês muito em breve. Um abraço a todos.